Ontem a gente falou que aí a nossa ideia nesse semestre era que vocês tivessem mais. Desculpa. A ideia é que nesse semestre as nossas aulas seriam um pouco diferentes, né? Vocês iriam tem acesso àquele material texto, vídeos com o conteúdo que é ministrado, e esses encontros eles vão servir justamente para a gente poder tirar as dúvidas baseado no que vocês tiveram, lá do texto, ou do vídeo, ou de algum exercício, alguma coisa desse tipo. E aí eu queria saber de vocês, quem é, para a gente começar, quem já conseguiu, quem leu alguma coisa, quem ficou com alguma dúvida, tentou fazer algum exercício, alguém? Quiserem falar, pode falar, abre o microfone para falar, fiquem à vontade. Professor, estou com uma dúvida no exercício do slide, que é, Opa, do slide, sim, deixa eu baixar aqui o. Quem foi que perguntou? foi Desculpa, eu, não. Bruno. Ah, Bruno, tá. Qual exercício, Bruno? Pera, deixa eu só colocar já a folha aqui. Então, é sobre o escoamento em regime permanente de um fluido incompressível bidimensional. Aí aqui, tipo, eu entendi mais ou menos, que eu acho que pergunta se tem estagnação no caso ou não. Tá. Pode me dizer o número do slide para ficar mais fácil eu encontrar aqui? Pera. 53. 53. Tá. Você tentou fazer alguma coisa? Tentou. Na minha linha de raciocínio não vai ser, não vai ter, né, esses pontos, porque como. Só que assim, aquela coisa, eu não tenho convicção. Tá. É porque aí é o seguinte, ele tá dando essa função de velocidade, a gente vai ter aí a componente x e a componente y, certo? Da velocidade, que é o fluido ele vai se movimentar basicamente em duas direções. Antes de continuar nesse exercício, eu queria saber se ficou claro para vocês o conceito de escoamento unidimensional, bidimensional e tridimensional. Quando é que a gente tem esses três tipos de escoamento, para que fique mais fácil a gente dar continuidade. Ficou claro isso? Com a Ficou. leitura? Alguém não entendeu? Ficou. Tá. Algumas pessoas não. Bom, vamos lá. Pode falar, Fabíola. Professor, boa noite. Boa Tá noite. ouvindo? Tô. Na verdade, não é nem sobre a questão de ser uni, ou tridimensional, é mais nessa questão dele ser permanente ou transiente. Certo. Eu A vou. questão eu consegui fazer, mas essa parte da teoria ainda ficou confusa. Eu Tá. fiz a questão porque eu coloquei o U, a função dele igual a zero, e V eu também coloquei igual a zero, eu achei um valor para X e um valor para Y, e disse que esses Uhum. pontos eram os meus pontos de estagnação. Isso, exatamente. Seria mais ou menos assim, porque o ponto de estagnação é justamente como o
próprio exercício diz, é onde essa velocidade vai ser zero. Na prática, a gente tem esse ponto de estagnação existe em alguns escoamentos, porque é de interesse é, a gente ter esse tipo de coisa. A gente vai ver mais à frente que esses pontos de estagnação a gente tem, por exemplo, quando a gente utiliza tubos de pitot. Se vocês deram uma pesquisada rápida aí, vocês vão ver basicamente uma figurinha do que é um tubo de pitot, que é um instrumento utilizado para medir velocidade. A gente vai medir uma pressão de estagnação e na entrada desse tubo a gente tem o ponto de estagnação, que a velocidade fica instantaneamente igual a zero. Mas esse exercício era basicamente isso. Então, voltando aqui primeiro para o que é essa diferença, né, dos escoamentos unidimensional, tridimensional e bidimensional, como o próprio nome do escoamento está sugerindo, o escoamento unidimensional é aquele que vai ocorrer em uma única direção, seja ela x, y ou z, certo? Então a gente só vai ter basicamente um escoamento unidimensional em x, por exemplo. A gente só vai ter o fluido se movimentando na direção x, a gente só vai ter velocidade na direção x. Então não tem variação não existe componente de velocidade nas direções y e z. E para o bidimensional, vai ter duas componentes de velocidade, como é esse caso aqui do exercício, que tem a componente x e a componente y. A componente x é essa de 0,5 mais 0,8x, e a componente y é de menos, desculpa, 1,5 menos 0,8y. E tridimensional teria a terceira componente, que seria a componente z. Ficou claro isso agora? Escoamento bidimensional. Alguém ainda não. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar a vocês uma animaçãozinha prática do que eu acho que pode ajudar vocês com o entendimento do escoamento permanente e transiente. Deixa eu só achar. A questão, pessoal, que a gente estava comentando é a questão. é, a questão do slide, da página 53 do slide, que pergunta aí se existe os pontos de estagnação e se existe, quais são esses pontos. Então, eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho para mostrar um pouco sobre essa questão do escoamento permanente e transiente, para ver se fica um pouco mais claro para vocês. Bom, vocês estão conseguindo ver esse PowerPoint? Que aqui a gente tem basicamente imagina aqui um reservatório com uma entrada e uma saída. É, Quando eu mostro isso para vocês, eu não consigo ver texto. Então, se vocês puderem falar, para eu saber se vocês estão conseguindo ver, é melhor. A gente tá conseguindo ver, sim. Tá, pronto. Então, imagine o seguinte: nesse reservatório, a gente vai ter uma entrada e uma saída de um fluido qualquer. E aí, num primeiro instante, a gente vai ter que a vazão de entrada, ou seja, a quantidade de água que entra nesse reservatório é maior do que a saída, é maior do que a quantidade de água que está saindo. Então, devido a isso, a gente vai ter que o nível, essa altura aqui do reservatório, ela vai começar a aumentar. A tendência é que ela aumente, porque essa entrada é maior do que a saída. No instante 2, se a entrada ainda continuar sendo maior do que a saída, a gente ainda vai ter aí um aumento dessa
coluna de fluido do reservatório. Agora, se a entrada, a quantidade de fluido que entra é exatamente igual à quantidade de fluido que está saindo, aí a gente tem uma instabilidade nessa altura de fluido, e isso aí seria basicamente uma definição básica do escoamento permanente, que seria basicamente que as propriedades, né, elas não vão variar com o tempo. Nesse caso aí, a, seria a altura desculpa, seriam as vazões de entrada e de saída do escoamento. E aí a gente também tem alguns casos onde a massa específica ela pode variar com o tempo e depois se tornar constante, dentre outras coisas. Mas basicamente, uma exemplificação prática seria essa da vazão. Quando a gente tem uma vazão de entrada, desculpa, as vazões de entrada são diferentes da saída, é o que a gente chama de regime transiente. E quando a gente tem o contrário, né, quando elas forem iguais, seria o nosso regime permanente. Mas isso é um exemplo só para vazão. Isso se aplica à massa específica, e outras propriedades do fluido que podem variar ao longo do tempo, dependendo do escoamento. Deu para entender? Deu para entender melhor, pessoal? Ótimo. E aí, essas definições de regime permanente, regime escoamento unidimensional, bidimensional, isso aí a gente vai ver com muito mais detalhe e mais profundidade na segunda unidade, tá? É onde a gente vai definir esses campos as equações que regem o escoamento, utilizando as equações de Navier-Stokes e tudo. E também aplicar as leis que a gente falou, que vocês viram aí, né, nessa aula 1, as leis básicas de conservação da massa, a segunda lei de Newton, que a gente usa bastante esse conceito de escoamento permanente e escoamento transiente. São coisas que a gente vai ver em mais detalhes e mais aprofundado mais à frente. Para esse primeiro momento, é importante que vocês saibam distinguir fazer essa diferença dos tipos de escoamento, né? Até porque a gente utiliza um pouco disso para calcular as tensões de cisalhamento mais à frente, que vocês vão ver na lista, e também porque faz parte da base da disciplina. Isso aí. Ficou claro? Outra coisa que eu queria perguntar, que também isso a gente vai levar esse termo basicamente até o final da disciplina, seria dos fluidos incompressíveis e dos fluidos compressíveis. Se vocês conseguiram compreender bem a diferença entre eles. Conseguiram? Sim ou não? Ótimo. No mais, além dessas coisas, ficou alguma coisa que gerou mais dúvidas com vocês nesse primeiro contato? Eu sei que alguns já estavam pagando, mas como tem gente que está pagando a primeira vez, se ficou alguma dúvida, algum questionamento com as unidades, alguma coisa desse tipo? Eu tive outra dúvida, professor. Sobre fluidos newtonianos e não newtonianos. Certo. E a constante. Qual seria a dúvida? Sim, ficou claro que depende da proporcionalidade, mas eu não entendi muito bem o porquê da constante de proporcionalidade. Da viscosidade, você fala? Sim, sim. Tá. Basicamente, o que a gente fala de fluido newtoniano é quando a taxa de proporcionalidade, né, que é a viscosidade, que é uma propriedade do fluido, ela é diretamente proporcional aliás, desculpa, a taxa de deformação do fluido, né, que é o DUDY, quando ela é diretamente proporcional à tensão de cisalhamento, a gente diz que isso aí é um fluido newtoniano.
E aí foi introduzida essa constante, que é a viscosidade do, na equação, que é uma constante, a viscosidade ela é uma propriedade do fluido. Ela basicamente com a viscosidade a gente tem ideia do quão, como é que eu posso falar, do quão difícil é fazer aquele fluido escoar. Basicamente isso. E aí os fluidos newtonianos, não newtonianos, eles têm outras propriedades. A taxa de deformação ela não é diretamente proporcional à tensão de cisalhamento, por exemplo. A gente tem aquele caso lá do daquela solução, se eu não me engano, de água e maisena, que quando você aplica uma força, aplica um movimento, né, muito brusco, muito rápido, o fluido se comporta quase que como um sólido. Ele fica quase que estável lá. E se você fizer um movimento um tanto mais suave, mais lento, é, ele vai se comportar mais como um líquido. O que o nosso foco principal na disciplina serão o- os fluidos, os fluidos newtonianos, né? A gente não vai trabalhar tanto com os fluidos não newtonianos, até porque não cabe no escopo da nossa disciplina. No final, até a terceira unidade, a ideia é que a gente trabalhe com perda de carga, dentre outras coisas. E aí nosso foco principal vai ser com os fluidos newtonianos mesmo, água, gasolina, óleo, ar e esse tipo de coisa. Deu para entender, Bruno? Deu sim, deu sim. Então essa constante, no caso, varia de fluido para fluido. Isso, ela vai variar. É, um exemplo básico para você entender a viscosidade, se você pegar água e óleo, você vê a diferença se você tiver os dois líquidos, né? Tanto a água e o óleo, cada um em um recipiente, e você despejar os dois, você vai ver que um vai ter um movimento diferente do outro, né? A água é muito menos viscosa. A gente diz que a água é muito menos viscosa porque ela tem uma tendência de se movimentar muito mais fácil do que o óleo. A graxa já é bem mais viscosa e por aí vai. Essa viscosidade, ela vai mudar basicamente com a pressão e temperatura que o fluido está submetido, principalmente devido à temperatura, né? A gente sabe que quando está aquecido, a tendência é que a gente tenha uma, uma diminuição dessa viscosidade e se torna mais fácil a gente fazer ter o escoamento. Marcelo, eu preferia que a gente ficasse mais nesse bate-papo falando dos, dos conceitos pontualmente do que eu apresentar aqui para vocês um slide e ficar falando, porque quando eu faço a apresentação do slide, eu não consigo ver o que é que vocês estão perguntando. Isso aí vai gerar um pouco mais de dificuldade e eu acho que é mais fácil tirar sua dúvida pontualmente do que a gente ter que reexplicar tudo e acabar perdendo o nosso tempo aqui, com reexplicando muita coisa, podendo a gente resolver isso de forma um pouco mais direta. Você ficou com alguma dúvida em relação ao material, algum exercício? Alguém tentou fazer alguma questão, pessoal, de tensão de cisalhamento, alguma coisa desse tipo? Tá.
Respondendo primeiro aqui a Deilton, como é que vai funcionar o questionário? Adeilton, é o seguinte, tá matriculado comigo, estava matriculado comigo no semestre regular 2020.1, que eu expliquei mais ou menos como é que funcionava lá, mas só para saber. O questionário é o seguinte, vocês vão ter no SIGA, a gente vai cadastrar esse questionário, né? Uma, são questões de múltipla escolha. E a gente vai disponibilizar também um arquivo em PDF. Esse arquivo em PDF, ele vai conter todas as questões possíveis do questionário. Então vamos supor, sei lá, estou chutando aqui 15 questões nesse arquivo de PDF. A ideia, né, a sugestão que a gente pode dar para vocês é resolver essas questões do PDF, do questionário, porque elas não vão ter gabarito. E aí vocês irem preparados para o questionário do SIGA. Porque o questionário, quando vocês abrirem, vai sortear, se eu não me engano, 5 questões daquele arquivo PDF para você responder. Então, se vocês conseguirem resolver elas previamente, vocês já vão ter a resposta. E aí, entra no SIGA, basicamente você vai marcar. É mais ou menos assim como vai funcionar o SIGA. Vocês também podem tirar dúvida das questões do questionário com a gente e tranquilamente. E assim como dos outros exercícios. A Amanda falou que está aqui no CIGA. Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto, aqui no CIGA, na turma virtual, realmente já está aqui. Primeiro questionário em PDF da primeira unidade. Diferente da lista, quem baixou aí vai ver que ele não tem gabarito. Ele só tem um enunciado da questão, tem aqui as instruções, vai ter um enunciado da questão e vai pedir a resposta aí de vocês, né? Aí no CGA em si, quando a gente abrir o questionário, dentre essas 14 questões que estão aqui, vai sortear para alguém, vai sortear de forma aleatória algumas dessas questões. Então, vocês vão ter questões diferentes das que estão. Cada um vai ter questão diferente, né? Vocês vão ter um tempo para responder esses o questionário via CGA e não ter nenhum problema em relação a isso daqui. A ideia é justamente tentar responder antes, para quando chegar no cigarro, basicamente marcar. Por isso que a gente disponibilizou antes, para não ter que ficar com o cigarro aberto durante muito tempo e não gerar nenhum problema em relação a tempo de acesso a essas coisas. Deixa eu ver o que mais. Jonas Silva perguntou direção e sentido da atenção de cisalhamento. Tá. Jonas, deixa eu abrir aqui um exercício que eu acho que fica um pouco mais fácil de explicar. Eu vou até resolver esse exercício com vocês e aí para tentar a gente deixar fixo a exemplificação desse conteúdo, ok? Deixa eu só achar aqui rapidinho. Vou transmitir a tela. Acho que vocês estão vendo agora a tela inteira, né? Do, do que está sendo transmitido. Vocês estão vendo o PowerPoint que está aqui? Podem falar, por favor, que eu não consigo Tá ver o sim. texto. Pronto. Eu Tá vou tudo resolver pra ver. esse exercício aqui com vocês, passo a passo,
E aí, para a gente fixar esse conteúdo de tanto do cálculo das tensões de cisalhamento como dessas direções, certo? Deixa eu abrir aqui um slide em branco. Então a questão basicamente diz o seguinte, que uma placa infinita move-se sobre uma segunda placa, então as duas placas infinitas. Essa placa aqui ela está parada, enquanto que essa placa aqui é uma placa móvel, e entre elas existe uma camada de um líquido, que a gente não sabe qual é, porque o problema não está informando. E para uma pequena altura de camada D, que é a distância entre as duas placas, a gente pode supor uma distribuição linear da velocidade. Então, pode perceber que essa distribuição aqui, isso aqui nada mais é do que uma função da velocidade. Aqui a velocidade ela vai variar basicamente ó, só na direção de y. À medida que a gente muda a nossa... diminui a distância entre a placa parada e a placa móvel, ou seja, a gente está se aproximando da placa móvel, a nossa velocidade vai se aproximando da velocidade da placa até que a gente tenha um valor de máximo, né? Por isso ela tem essa variação aqui linear. Isso aqui é o que a gente chama de distribuição linear de velocidade, que a gente vai ver bastante na disciplina. E nesse caso aqui, esse é um caso de escoamento unidimensional, onde a gente só tem escoamento na direção x. Nossa, a gente não tem velocidade, componente de velocidade na direção y, por exemplo. E aí, quando a gente tem um valor de y igual a d, ou seja, a, a nossa velocidade aqui exatamente na placa superior, a velocidade vai ser de 0,3 metros por segundo, que é a velocidade da placa que está se movendo. E aí o problema diz que a viscosidade cinemática do líquido é de 7,41 vezes 10 a menos 7 metro quadrado por segundo. Isso aqui é a viscosidade cinemática, o nosso Ni. E a densidade relativa é de 0,88. Aí está sendo pedida a tensão de cisalhamento na placa superior e a tensão de cisalhamento na placa inferior. Eu vou só dar acesso, permitir o acesso aqui ao pessoal que está chegando. E aí é o seguinte. Então, o problema está pedindo a tensão de cisalhamento. Como vocês viram lá no documento de texto, vocês viram lá que a tensão de cisalhamento ela é dada pela equação do fluido para fluido newtoniano, né? Tal é igual a mi vezes du dy. Isso aqui foi basicamente o que a gente viu lá atrás, certo? Vocês podem falar, nesse momento aqui, vocês podem falar porque realmente eu não consigo ver o chat, tá? Então essa foi a equação que a gente precisa para calcular, que a gente usa, desculpa, para calcular a tensão de cisalhamento. Só que notem que o problema ele está perguntando a tensão de cisalhamento na placa superior, né? Então aí a gente vai ter um cálculo. Deixa eu aumentar aqui. Esse cálculo dessa tensão. Deixa eu só achar aqui para ficar melhor. Então a gente tá aí aqui é a tensão de cisalhamento na placa superior, né? Só que na placa superior, vou trazer a figura para cá, para ficar mais fácil de entender. Quanto que vale o valor de y
nessa placa superior? Podem falar? Vocês podem abrir o microfone para falar, tá, pessoal? 0,3 milímetros. Pronto, 0,3 milímetros, que é o nosso D, né? É o nosso Dzinho. Então, para cá vai ser a tensão de cisalhamento nessa placa. E aí, a nossa equação, notem que a nossa equação, ela depende aqui da taxa de deformação, du dy, só que aqui a gente tem um escoamento linear, que é um escoamento mais simples, né? Um escoamento simplificado que a gente pode ter. E aí a gente pode substituir o valor pode substituir esse du dy por simplesmente um delta pode substituir por um delta U sobre um delta Y, já que a gente tem esse escoamento linear aqui. Isso aqui é uma simplificação para esse caso do escoamento linear, tá, pessoal? Para que não seja necessário a gente achar a equação da reta, nem nada desse tipo aqui. Bom, então, o que basicamente a gente vai ter é uma variação de velocidade sobre a variação de espaço, né? E aí, substituindo os valores, a gente fica... Não vou substituir os valores agora. A gente vai ter aqui o mi. Esse du dy é a velocidade na placa superior, que é o que a gente quer. Então, essa velocidade, ela vale U menos a velocidade em um outro ponto, qualquer que a gente queira. Esse outro ponto, o melhor ponto que a gente pode utilizar é justamente na origem, porque lá a gente tem informação de quanto é a velocidade na origem. E aí eu pergunto para vocês quanto que é a velocidade na placa móvel, na placa fixa, desculpa, para a gente poder utilizar aqui na equação. É zero. É zero, justamente porque a placa está parada, né? Isso aqui é o princípio do não escorregamento. O fluido ele vai apresentar a mesma velocidade da superfície se ela estiver em movimento ou se ela estiver imóvel. E é a mesma coisa para o Y, já que a gente quer aqui na placa superior, o nosso Y vale D, então fica sendo D menos zero, que é o outro ponto que a gente analisou. E aí a equação fica simplificada da seguinte forma. Fica mi U sobre D. E aqui a gente pode substituir direto os valores e encontrar o valor dessa tensão de cisalhamento. Antes de substituir, notem que a gente precisa aqui do valor de mi, né? E a gente não tem mi no nosso problema. O que a gente conhece é o valor... A gente conhece o valor de ni, que é esse carinha aqui. Deixa eu só achar a letra grega. A gente tem o valor de ni que vale 7,41 vezes 10 que é a nossa viscosidade cinemática, que a gente sabe essa informação. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. O que o problema também forneceu foi a densidade relativa, o nosso SG ou DR, seria a mesma coisa, de 0,88. Lá nas equações do documento de texto, do material, vocês também lá, vocês viram que a densidade relativa, né? Ela é a razão entre a massa específica do fluido, ou do material que a gente quer, sobre a massa específica da água. A massa específica da água a 20 graus. Opa, desculpa.
E o meu teclado não tem os... Tá aqui. A 20 graus Celsius. Então, se a gente conhece a... Aqui ficou P, né? Se a gente conhece a densidade relativa, que é de 0,88, e conhecemos o valor da massa específica da água, que é a 20 graus Celsius, isso aqui é um valor tabelado, a gente pode encontrar a massa específica do fluido, que é o que a gente vai precisar para poder encontrar a viscosidade dinâmica que está aqui, que a gente vai precisar para calcular a tensão de cisalhamento. Então, reorganizando essa equação, a gente fica aqui. Deixa eu voltar para cá. A massa específica. Opa. Ela vai ser igual à massa específica da água vezes a densidade relativa, nosso SG. E aí, substituindo aqui os valores, a gente fica basicamente com 1000 vezes 0,38, que vai nos dar aí 880 kg por metro cúbico, a massa específica desse fluido, que é um fluido, ele tem uma densidade, uma massa específica menor do que a água. Até aqui vocês estão acompanhando? Estão conseguindo compreender? Sim. Sim, sim. Pronto. E aí, a outra definição que a gente fez para a viscosidade cinemática é que essa viscosidade cinemática, o Ni, é igual opa, ao Mi sobre Rho. É uma razão, né? Entre a viscosidade absoluta e a massa específica do fluido. E também dessa equação aqui a gente consegue tirar a viscosidade absoluta. Então, sempre que vocês tiverem esses problemas de que ele fornece a viscosidade cinemática, densidade relativa ou a massa específica já do fluido, isso aí já é uma deixa para vocês encontrarem a viscosidade absoluta dessa forma aqui, utilizando a equação da viscosidade cinemática. E aí, a viscosidade cinemática vai ficar, desculpa, a viscosidade absoluta, o nosso Mi, fica sendo igual na base do Ctrl+C, Ctrl+V, que é mais rápido, né? Vezes o nosso Rho. Opa. E aí aqui também substituindo os valores, 7,41 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 7. Isso tudo vezes a massa específica, que é de 880. E aí a gente vai, se vocês fizerem essa multiplicação, vai dar um valor de... Só um minuto. Vai dar um valor aproximado de 0, eu vou deixar assim para ficar mais fácil a gente fazer a multiplicação aqui, tá? Não vou deixar em notação científica. 0,000652. E aí a unidade, notem que a gente utilizou a unidade da viscosidade cinemática em metro quadrado por segundo, tá no SI, e as unidades da massa específica a gente calculou em quilograma por metro cúbico, que também está no SI. Então, nossa resposta ela vai sair já nas unidades no sistema internacional também, que é Pascal vezes segundo, e vocês também podem encontrar isso daí como quilograma por metro vezes segundo. É a mesma coisa, tá?
ou Newton vezes segundo sobre metro quadrado, é tudo a mesma coisa. E aqui a gente tem o valor da massa específica, certo? Conseguiram compreender até aqui? Desculpa, o valor da viscosidade dinâmica. Tudo bem? Sim. Bom, então aqui com o valor da viscosidade dinâmica que a gente obteve, a gente pode, ou viscosidade absoluta, a gente pode calcular a tensão de cisalhamento na placa superior. Eu vou só substituir os valores. Eu não vou colocar as unidades porque, de novo, a gente está com a unidade da viscosidade no sistema internacional, então a gente não precisa fazer nenhum tipo de conversão, certo? Aqui fica 0,000652 vezes a velocidade 0,3 metros, isso aqui sobre o nosso Dzinho, que é de 0,3 milímetros. Agora sim, notem que a gente tem o valor de D ele é dado em milímetros. A gente não pode utilizar ele diretamente aqui sem que seja feita uma conversão. Porque aí, se a gente não fizer conversão, a gente não vai ter a resposta no sistema internacional, que é o que a gente quer. E aí a gente pode ter problema em relação a isso. Bom, 0,3 milímetros é a mesma coisa que 0,3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Isso aí é a conversão direta que a gente faz de milímetro para metro, né? E aí, resolvendo essa conta, vocês vão obter aí algo 0,652 ou algo muito próximo disso. Certo? Vou deixar assim. Então, esse foi o valor da tensão de cisalhamento na placa superior. E aí, o que foi perguntado era em relação ao sentido que a tensão atua, né? Então, vamos analisar aqui a placa superior, que é o que a gente tá analisando. Notem que essa placa superior, ela vai apresentar uma área negativa, né? Porque o vetor área, ele vai apontar aqui, ó, para baixo, no sentido de Y. Deixa eu aumentar um pouco esse contorno. Oxe, não ver quase nada. Peraí que eu mexi num negócio que eu... Vou voltar para lá. Tá. Então, notem que aqui essa área, desculpa, a placa superior, ela vai apresentar aqui uma área negativa, né? Porque esse vetor área, que aponta no sentido normal, ele vai apontar no sentido negativo de Y. Então, o valor da tensão de cisalhamento que a gente encontrou foi um valor positivo, né? Foi de 0,652 Pascal. Então, para que esse valor seja positivo, e a gente tem essa área negativa, a nossa tensão ela precisa apontar no sentido para a direita ou para a esquerda de X? Sentido positivo ou negativo? Podem responder? Esquerda, né? Vai ser para esquerda. Porque se a gente tem a área negativa e a nossa tensão ela tem tem um valor positivo, então ela vai apontar aqui para esquerda, atuando aqui no sentido contrário do movimento, certo? É basicamente essa análise que vocês fazem para saber o sentido da tensão. Analisa a área, analisa o valor que vocês calcularam e vê o, o que a gente precisa fazer para saber direito esse sentido. Então, se a tensão foi positiva... Professor, Oi, pode falar. você pode explicar novamente essa parte do sentido, por favor? Tá. É, ficou claro aqui o valor positivo da tensão, certo? Certo. 0,652. Então, aí a gente vai analisar a área onde essa tensão está atuando, que é a superfície, a área da placa superior.
Essa área ela é uma área negativa, porque a área ela aponta no sentido normal à placa, certo? Então, se a gente apontar um vetor saindo no sentido normal essa placa, a gente vai ter esse vetor apontando para baixo, que é negativo, né? No sentido aqui do nosso sistema. O sentido Professor, positivo é para cima. Então, para que esse valor seja positivo, a tensão ela precisa apontar para o sentido negativo de x, porque negativo com negativo dá positivo, certo? professor, Foi. no caso, o eixo da placa que está se movendo é que vai ser o eixo zero do x, no caso, nesse caso aí, nessa análise. A área Não, negativa seria porque está abaixo da placa móvel. não, o sistema de coordenadas é esse aqui, que foi dado. Aqui a gente não está mexendo mais no sistema, não estou mexendo no sistema de coordenadas. Isso aqui é o vetor área e o vetor, e seria o sentido da tensão de, isso aqui não é um sistema de coordenadas, vou até tirar daqui para não confundir. Não é um sistema de coordenadas, tá? É só que se a gente tem uma área negativa e o valor da tensão positivo, a tensão ela precisa apontar no sentido negativo de x, para que esse valor seja, para que esse valor seja positivo. Então, no caso da placa móvel fosse baixo, a área seria positiva. Isso. Na placa inferior, que é o que a gente vai ver mais à frente, nessa segunda parte do exercício, a área vai ser positiva e aí a tensão vai apontar num sentido diferente. Deixa eu aproveitar aqui essa. No caso, professor, essa análise de direções ela pode ser feita através dos tensores? Isso. Deixa eu refazer aqui para o caso da placa de baixo, talvez fique um pouco mais claro. Partindo aqui do mesmo princípio, ó, do tal é igual a μ vezes du dy, só que agora a gente quer a tensão na placa inferior. Na placa inferior, o valor de y ele é zero, né? Porque a gente está exatamente aqui na origem do nosso sistema de coordenadas. O du dy vai mudar para um delta u sobre um delta y, do mesmo jeito, só que agora a nossa variação ela passa a ser zero, que é o ponto que a gente está, né, na placa inferior, menos u. E aqui fica zero menos d. No final das contas, vai ficar a mesma coisa, que a gente fica com um valor negativo aqui e negativo aqui, que no final é positivo. Concordam? Professor, Oi. se no caso na placa de cima o valor tivesse dado negativo, então a direção seria para a direita? Isso. Isso. É um pouco contraditório, mas é isso. Aqui na placa inferior fica um pouco mais fácil de entender isso. Porque aqui a gente vai ficar com a equação desse jeito. Negativo com negativo, né? A divisão de números negativos, a gente tem um valor positivo no final das contas. No final, a gente vai ter que a tensão na placa inferior exatamente igual da placa superior, 0,652 Pascal. E aí, analisando mais uma vez aqui os vetores, a placa, a placa inferior ela vai apresentar uma área positiva. Vou deixar aqui de outra cor. Ela vai apresentar uma área aqui positiva. Como o valor da tensão foi positivo, para que esse valor seja positivo, a tensão ela tem que atuar para a direita. Vou até colocar um pouquinho mais à frente para não ter problema. Deu para entender melhor um pouquinho agora? Deu para entender um pouco melhor, pessoal? Essa questão dos sentidos e do uso da equação? Sim, professor. Pronto. Ficou mais alguma dúvida em relação a isso? Sim, professor.
No arquivo 1 da aula 1, no slide 14, fala um pouquinho sobre as direções. O senhor poderia comentar um pouquinho para a gente? Aula 1. Posso sim. Professor, eu lembro quando você deu a aula presencial, pagava com você em 2020.1, você deu uma dica para a gente mais ou menos saber, tipo, a direção da tensão de cisalhamento, que era tipo, você falou com muitas aspas, tipo um atrito, sendo que fluido. Aí eu descobri a direção pensando desse jeito. É, Porque se a placa de então, baixo ela é fixa e o fluido tá tipo indo para direita, no caso, é como a gente que vai andar que empurra o chão para trás, está empurrando a placa fixa, e daí eu dizia que era para frente, tipo, no caso, uhum, para direita. isso. É porque assim, a viscosidade, que é o que que impacta diretamente nesse sentido da tensão, a viscosidade, ela, de novo aqui, 50 aspas, ela tá para pro fluido, assim como o coeficiente de atrito tá para os sólidos. É o que vai gerar resistência ao escoamento, tá? Então vocês podem fazer um tipo de análise semelhante a esse tipo de coisa. Desculpa, alguém falou aí que eu não deu para ver o nome. É, qual o número da página? É o slide 14. Slide 14. Sim, o slide 14 do arquivo. Deixa eu abrir aqui rapidão. Que esses são os slides da professora Camila, não são. É diferente dos meus. É do slide ou do arquivo do texto? Porque no slide 14 não tem. Não tem. é, não tem nada sobre as direções. Deve ser no slide 14 do arquivo de aula mesmo. Do arquivo de Isso. texto. Acho que é de Camila mesmo, da professora Camila. Tá, só um instante. É o slide que fala exatamente sobre os tensores, professor. A direção normal e os vetores decompostos da força para as tensões de cisalhamento. Sim. Sim, é essa figurinha aqui do campo de tensão, né? É isso? A dúvida? Isso, professor. Bom, isso aí é o estado geral de tensões, tá? Que o fluido ele pode apresentar. Se vocês estiverem com esse arquivo aberto, vocês vão ver que vai ter as 6 faces, né, de um cubo, uma simplificação, e vocês vão ver que normal, a face do cubo, vocês vão ter uma tensão sigma, e no sentido tangencial, né, no sentido, um exemplo aqui, a face da direita, ela vai ter uma tensão sigma, sigma xx e duas tensões tau, são as tensões tangenciais, a tensão XY e a tensão XZ. Essa tensão sigma, ela vai ser a tensão normal, que vocês vão ver na aula seguinte, que essa tensão, ela a pressão, ela provoca, isso nada mais é que a pressão, que está atuando no fluido, certo? A pressão que vai atuar diretamente na superfície, ela vai atuar no sentido normal a área do fluido. A tensão de cisalhamento é a tensão que vai gerar o movimento, né? O fazer o fluido escoar. Porque se a gente tem um valor. Para o fluido escoar, a gente precisa gerar tensão. Então, esse XY, ou XZ, ou ZY, enfim. Basicamente, o primeiro termo, né, do tal, ele vai indicar o plano em quem está atuando. Então,
de novo aqui nesse plano da direita, notem que a gente vai ter tal XY e tal XZ, então esse X indica que atua no plano X, e o segundo termo, o Y e o Z, é a direção em que essa tensão está atuando. No caso, uma tensão tal XY ela vai atuar no plano X na direção Y, e um tal XZ ele vai atuar no plano X na direção Z. Basicamente isso. Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigado. Perguntaram aqui por que troca du dy para delta u sobre delta y. Então, Marcelo, isso aí é uma simplificação, tá? Não, a gente não consegue fazer isso toda hora e sempre que a gente queira. Quando a gente tem um perfil de velocidade linear, que foi esse da questão, é um perfil simples, a gente não tem uma equação. A equação é basicamente uma equação de uma reta, né? Por isso que ela é linear. Aí a gente pode fazer essa simplificação. A gente muda o du dy para um delta u sobre um delta y. A gente sai de uma variação muito pequena para uma variação um pouco maior. Basicamente isso. Só, isso aí é uma simplificação que a gente faz para resolver esse problema de tensões de escoamento com perfil de velocidade linear. A gente tem diferentes tipos de perfis de velocidade. Esse foi um dos que a gente apresentou, mas a gente pode ter perfil de velocidade parabólico, um perfil com uma equação de terceiro grau e por aí vai. Esses perfis eles variam basicamente com as condições do escoamento. Nessa primeira unidade, a gente basicamente vai fornecer para vocês esses perfis de velocidade, eles vão ser conhecidos. Aí lá na segunda unidade, quando a gente estiver estudando o Navier-Stokes, é onde a gente vai aprender a deduzir esses perfis, como é que a gente chega nessas equações um pouco mais bem definidos e quando é que a gente chega no caso do perfil de velocidade linear, quando é que a gente tem um perfil de velocidade parabólico, tudo isso a gente aprende a fazer isso com muito mais profundidade na segunda unidade, tá? Mas o porquê de ter mudado foi por conta desse caso especial que era do perfil de velocidade linear. Assim, usar os slides para estudo, eu não faria isso, o Wellington perguntou aí, eu não faria isso porque os slides eles não têm a quantidade, as mesmas informações, né? Não dá para a gente colocar as mesmas informações que está no texto. Lá vai estar bem mais resumido do que está no texto. Então, a minha sugestão, o que eu faria era ler o texto, ver os vídeos que tem disponível. E se eu quisesse alguma informação um pouco mais rápida, alguma coisa assim, eu iria no slide, porque ia estar condensado. Mas estudar só pelo slide não é uma boa ideia, porque lá não vai ter como ter todas as informações necessárias para estudar com mais tranquilidade, tá? E usem desses horários que a gente tá se disponibilizando, tanto eu como a professora Camila, o professor Douglas e os monitores, para vocês tirarem dúvidas. Dúvidas seja de questão, sejam dúvidas teóricas. Eu acho que vocês vão. O conteúdo ele começa a ficar um pouco mais claro à medida que as listas de exercícios vão sendo resolvidas. Então, a gente vai fazer bastante exercício para fixar melhor esses conceitos. Felipe Guimarães perguntou a tensão desses elementos na placa inferior. Felipe, não sei se você estava no momento que eu apresentei, a tensão desses elementos na placa inferior ela é exatamente igual à da placa superior. Porque na medida que a gente trabalha a equação, no final das contas, a gente chega no mesmo resultado. Não é porque a placa inferior está fixa e a placa superior está móvel que a gente vai ter tensões desses elementos distintas, tá? Não necessariamente por isso, na verdade.
Professor, mas se e as duas placas fossem móveis, elas ainda assim iam ter, tipo, enfim, as tensões no sentido diferentes ou não? Se as duas placas fossem Móveis. móveis, isso Sim. aí a gente precisa analisar cada caso. A gente precisa primeiro investigar para saber se vai existir tensão de cisalhamento nessa placa, nas placas, entende? Uhum. Porque quando a gente fala de duas placas móveis, a gente tem que saber o sentido para onde essas placas estão apontando. Se as duas estão indo para a direita, uma para a direita, outra para a esquerda, onde está o sistema de coordenadas. Isso vai influenciar um pouco no nosso. Não dá para eu te responder agora de cara, porque tem algumas variáveis que dependem de. Algumas coisas que influenciam nisso. A principal é a velocidade das placas. Se elas vão ter a mesma velocidade ou se são velocidades diferentes. Porque, por exemplo, se a gente tem. Se a gente tiver velocidades iguais em sentidos opostos, a tensão de escoamento ela pode acabar se anulando. Então, por isso que a gente precisa ver caso a caso, tá? Mas e se elas forem fixas, tipo... As duas placas fixas, Aham. aí as tensões vão atuar no sentidos contrários também. É a mesma análise. A área é negativa, aí você vai calcular a tensão. Muito provavelmente, aqui eu tô chutando, porque tudo isso depende do perfil de velocidade quando a gente vai calcular essas tensões. No caso de duas placas fixas, na grande maioria dos casos a gente tem um perfil de velocidade parabólico. E aí, dependendo da equação que rege esse perfil, nem todo perfil parabólico é igual. Então, dependendo da equação que rege esse perfil, a gente pode ter um valor de tensão negativo na placa superior e um valor de tensão positivo na placa inferior ou vice-versa. Isso aí depende muito do caso que a gente está analisando. E aí, para isso, a gente precisa conhecer os perfis de velocidade. Certo, obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? João Vitor, com dúvida em como achar a linha de corrente. João Vitor, qual é da questão 3 da lista da professora Camila? Pode confirmar? Certo, deixa eu abrir aqui. Bom, João Vitor, eu vou comentar contigo aqui, e aí para você praticar, e amanhã, caso você não tenha dado alguma diferença da resposta, aí a gente vê com mais detalhes, beleza? Bom, você tem aqui, a questão diz o seguinte: o campo de velocidade é especificado, e aí ele vai dar a equação, né? A x, y na direção x, mais by ao quadrado na direção y. Aí ele vai dar os valores de a e de b, que são constantes, as coordenadas medidas em metros. Primeira pergunta: o campo é de um escoamento unidimensional, bidimensional, tridimensional, né? E aí eu pergunto para você, isso aí é de escoamento bi ou tridimensional? Acho que deve ser bidimensional. 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 Porque a gente só vai ter aí duas componentes de velocidade. A componente x e a componente y, certo? Só olhar o versor. O izinho aqui e o j. Bom, primeira parte aqui respondida, né? O escoamento bidimensional, porque a gente tem duas componentes de velocidade. E aí, calcular as componentes de velocidade no ponto 2,5. Então, basicamente, pegar a x, y. U vai ser igual, Uzinho, né? É igual a xy. Substitui os valores do ponto, você vai ter aí o valor da velocidade, o valor da componente nesse ponto. E a mesma coisa feita para o y. A equação da linha de corrente, você vai precisar usar a equação lá que está no slide, inclusive, que ela é dada.
onde dx dy vai ser igual a função u sobre a função v, né? Que vai ter duas variáveis, as variáveis x e as variáveis y. E aí, para você encontrar a equação da linha de corrente, basicamente o que você vai fazer é uma separação de variáveis. O que tem x você coloca para um lado e o que tem y você coloca para outro. E vai integrar. Basicamente você vai integrar para poder obter essa equação. E aí, o gabarito dessa questão, inclusive, você pode encontrar uma resposta diferente do que está no gabarito, dependendo do nível de simplificação que você fez e do valor da constante que você utilizou. Então, tenta fazer, se puder mandar por e-mail para mim ou para a professora Camila, para gente conferir. Mas é basicamente isso. Você vai fazer uma separação de variáveis, colocar o que é x de um lado e o que é y do outro, integra, e você vai obter essa equação. Dependendo do nível da simplificação que foi feita, pode ser que você chegue à mesma resposta. Professor, só uma dúvida Oi. aqui. O senhor falou que olha para as componentes quando vai ver se o escoamento é bidimensional ou tridimensional, é isso? Os Isso, versores? porque é o seguinte, para você ter um escoamento bidimensional, você precisa ter velocidade nas três direções, certo? Você precisa ter componente de velocidade na direção x, componente de velocidade na direção y e componente de velocidade na direção z. Essas componentes precisam ser diferentes de zero. Então, você estava aqui quando eu estava resolvendo o exercício? Sim, mas é porque no texto, no slide, está dizendo que você olha para as coordenadas espaciais, tipo, como se fosse olhando para essa questão 2, a letra B. É como se ele definisse pelo x e o y, dizendo que é bidimensional. Nos slides está assim, eu posso ter confundido. Ele não olha para o versor, ele olha para as coordenadas, Sim. tipo x e o y. Uhum. Bom, Jonas, né? Teu nome? Isso. Jonas, eu posso até confirmar isso contigo, mas, assim, eu posso estar errado também, tá? Não leva meu comentário como certeza. Eu posso estar errado, eu falo isso bastante isso em sala. Quando eu estou errado, eu falo, não tenho problema nenhum em reconhecer isso, mas, ao meu ver, essa B seria um caso de escoamento unidimensional, porque ela só vai ter a componente U. Só que a componente U aqui nesse caso ela depende de duas variáveis. Depende de x e de y, né? Então, eu vou ver esse caso pontual dessa letra B e comento contigo. Porque quem ficou com a dúvida agora foi eu. Aí amanhã eu respondo isso com a certeza para você, tá? Ok. E aí, Pedro Micali, questão 4 da lista. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na questão 4. A distribuição de velocidade. Tá. Pedro, essa questão é diferente da questão que eu fiz aqui no. Eu vou basicamente falar o que eu falei para o João Vitor. Basicamente o que tu tens que fazer, e aí tenta fazer. Se tu não conseguir, amanhã eu faço com mais calma com você, tá? É o seguinte. Essa questão, diferente da questão que eu fiz, é uma questão onde você tem escoamento, desculpa, um perfil de velocidade parabólico. Como é que você nota isso? É só ver o, o quadrado que está do y ali. E aí, nesse caso, a gente não pode substituir aquele ΔU sobre o ΔU, o du dy ser igual ao ΔU sobre ΔY. Porque não é um caso de escoamento de perfil de velocidade linear. Aqui a gente tem um perfil realmente um pouco diferente. E aí, você precisa realmente calcular a derivada, né? A fazer o du dy dessa função aqui. Você vai isolar o u, que é a função, esse uzinho
Isso aí é o valor da componente da velocidade que vai variar de acordo com o valor de y, já que a velocidade máxima e o h são constantes. Então a única coisa que varia é o y. Se a única coisa que varia é o y, você vai ficar com uma função dessa velocidade. E aí, para calcular a tensão desses elementos, você precisa derivar isso daí, para encontrar a taxa de deformação. Ao fazer essa derivada, né, que é do dy, você vai substituir o valor de y no ponto onde está sendo pedido o cálculo, que nesse caso aqui é o da placa superior. E aí, para você saber quanto que é o y na placa superior, precisa ser conhecido onde está o sistema de coordenadas, que nesse caso aqui, o sistema de coordenadas está no meio das placas. Então, você vai ter duas placas, né? Duas placas fixas. No exercício que a gente fez, a sistema de coordenadas estava na placa inferior. Nesse caso, o sistema de coordenadas está aqui no meio, entre as duas placas. E aí, você precisa analisar, né, quanto que vai ser o valor de y na placa superior, baseado nesse sistema de coordenadas. E aí, basicamente, no final das contas, substitui os valores e encontra essa, é, essa tensão desses elementos. Melquiades, não tem problema, até porque o semestre 2020.1 ele está suspenso, ele está congelado, tá? Esse semestre é um semestre novo e a nossa turma é uma turma só. Se você quiser assistir, tirar suas dúvidas comigo nesse horário, você pode tirar. Se quiser tirar com o professor Douglas de manhã, com a professora de Camila de tarde e comigo de noite também, pode tirar, não tem problema nenhum. Nossas aulas não são diferentes. A nossa interação é que né? Porque depende das pessoas que estão naquele horário, das dúvidas que estão sendo tiradas, e aí por isso que tem essa diferença. Mas você pode participar de todos os momentos, tirar dúvidas em todos os momentos e falar com todos os professores que você quiser. Não tem nenhum problema quanto a isso, não, tá? Pode ficar tranquilo. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguém tem mais alguma dúvida de como é que vai ser a nossa dinâmica? O que é que a gente vai ter para fazer? Sim, só uma coisa. Eu acho que foi Marcelo ontem na nossa que a gente tava conversando com o professor Douglas e eu. Vocês comentaram sobre um cronograma, uma agenda para estudo, né? A gente fez isso e e aí a gente vai colocar no Cigar para vocês essa sugestão de agenda, de cronograma para estudos, tá? Acho que coloca ainda hoje até. E aí vocês podem, se vocês quiserem seguir, óbvio, vocês podem utilizar esse cronograma para ter um norte de acompanhamento dos estudos, tá? É, em questão de chamada, são comparações. Wellington, você pode participar em qualquer uma das aulas, no melhor horário que te convém, e você pode, para ter as suas dúvidas, seja comigo, com o professor Douglas ou com a professora Camila. As aulas vão estar disponíveis. Não, ainda não estão disponíveis no YouTube, Ricardo, porque a gente vai precisar fazer um download ainda, fazer o upload desses arquivos. Tudo isso está sendo muito novo para a gente. E aí a gente comunica a vocês assim que isso tiver disponível. As listas vão ser sim, João, vão ser enviadas antes da prova. A gente não colocou ainda a segunda lista para não ficar muito conteúdo de uma vez, mas assim que terminar essa primeira parte, a gente já coloca a segunda lista de comportas e de manometria, empuxo, enfim, do que a gente vai ver mais um pouquinho mais à frente. Beleza? Mais alguma coisa?
A média de aprovação é a mesma do semestre convencional, Melquides. Até onde eu sei, em relação a notas, isso aí não mudou nada. É da UFRN. A gente só vai ter é a mesma coisa. Até onde eu sei, não mudou nada em relação a isso. Aula de exercício, o Joelton perguntou. Bom, Joelton, essas aulas de exercício, se for do interesse de vocês, futuramente, próximo ao dia da prova, eu posso fazer alguns exercícios com vocês de revisão, que vocês não conseguiram resolver. Eu posso resolver como eu fiz na aula de hoje, resolvendo na hora e comentando com vocês o passo a passo. Isso pode ser feito sim tranquilamente, certo? Mais alguma coisa, pessoal, para hoje? Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nem mais nenhum questionamento, eu vou encerrar a nossa chamada por hoje, tá? Qualquer coisa vocês podem perguntar pelo e-mail, tanto o meu, da professora Camila, ou do professor Douglas, ou mandar para os três ao mesmo tempo, fica a critério de vocês. Caso a gente não consiga resolver a dúvida por e-mail, a gente pode fazer um contato mais próximo pelo WhatsApp ou algo desse tipo, tá? Ou até mesmo abrir uma videochamada em outro horário para tentar fazer isso de forma mais tranquila. Beleza? A gente se vê amanhã no mesmo horário e a ideia é que amanhã você, seria interessante que vocês estivessem já tentando resolver principalmente o questionário, que eu acho que é o principal aí, porque ele vai fazer parte da composição da nota, tentar resolver as questões do questionário para a gente poder ir conversando e eu ir tirando as dúvidas de vocês dessas questões. Tranquilo? Então, boa noite, pessoal. É, Até amanhã e a gente vai se falando. Boa noite, professor. Obrigado. Nada, boa noite. Tchau, tchau.